Com a sua beleza sensual, voz esfumaçada, vestidos de seda, terninhos andrógenos, Marlene se apresenta em casas lotadas e se envolve numa série de relacionamentos que escandalizam até o mais liberal da sua época. Além de ser uma mulher cheia de contradições, uma mulher que vai se moldando à medida que os anos vão passando e as situações vão acontecendo, uma mulher que tem uma mente muito à frente, e eu sei que é clichê falar isso da sua época, de amor livre, que fazia o mais hétero dos seres humanos questionar a sua sexualidade. Essa era Marlene. Hoje a gente precisa conversar sobre uma mulher que dançou e sapateou na cara da sociedade em 1930. Marlene Dietrich, pelo olhar de C.W. Gardner, a gente vai falar sobre esse autor, mas no final desse vídeo, então não deixa de assistir até o final. Esse é o segundo livro do projeto Revivendo, onde eu leio romances e ficção histórica durante esse ano. Então, se você quiser saber a minha lista, acompanhar, e se você tiver algum desses livros na sua estante, ler junto comigo ao longo desse ano, vou deixar o vídeo aqui nesse card, então assim que você terminar, não deixe de ir lá assistir. Tenho que deixar claro que eu não conhecia Marlene de jeito nenhum, não sabia quem era a atriz, totalmente por fora da relevância dessa mulher na história cinematográfica, como também a importância emblemática, eu posso colocar dessa forma, que ela teve na Segunda Guerra. Você vai entender o meu ponto sobre isso, porque foi uma das leituras mais estranhas que eu tive, no sentido de me fazer sentir várias emoções durante toda a leitura. A Marlene que você vai ser apresentada durante todo o livro, você tem uma perspectiva dessa Marlene, e ao final do livro você vai crescendo junto com a Marlene, e isso fez eu me questionar em vários pontos para a mulher, no sentido de amadurecimento feminino. Aos 39 anos, minha idade, eu pude me empatizar mais com a Marlene, eu pude me conectar mais com essa personagem já na segunda parte da história dela. E a forma como o autor escolheu fazer isso você sabe qual é a palavra que eu vou dizer, né? Maestria. Porque é a minha primeira experiência também com o C.W. Gardner, ele respeitado em todo lugar pelo seu trabalho de pesquisa e a forma como ele conseguiu trazer a alma feminina da Marlene e fazer com que nós, se você for uma leitora ávida, você vai entender o ponto em que eu parei de ser uma leitora ativa e fiquei totalmente imersiva e virei praticamente melhor amiga da Marlene. E quem não queria ser a melhor amiga da Marlene? Marlene era uma mulher excepcional, alegre, forte, totalmente desnuda de moralidade, e ao mesmo tempo tinha essa moral muito intrínseca em si. É umas contradições que você fica, tá, Marlene, mas se você é amiga dela, você vai se questionar logo, se você fizer como eu fiz, né? Se você ler essa obra da forma que eu li, que é, pô, Marlene, tá, tu tem que decidir o que tu quer da tua vida, né? Ou tu quer casamento ou tu não quer casamento, ou tu quer conforto ou tu não quer conforto. É a carreira ou não é a carreira? Você se pega com esses questionamentos durante toda a leitura. Maria Madalena Dietrich. Ela sonha com os palcos. Uma menina que tinha uma promissora carreira de violinista e é interrompida por uma série de situações. Nós estamos aí no pós-guerra. A gente vai ver como a mãe consegue, de ter vivido essa primeira guerra, consegue estruturar a sua família com 2 filhas, uma que tá doente, tem uma saúde frágil, e a outra tem que seguir à risca tudo que a mãe orientou a fazer. Esse começo é muito importante pra gente entender o que vai se passar no futuro, até entre a relação entre mãe e filha. E aí a gente vai acompanhando esse momento dessa criança que vai se tornando uma adolescente obstinada, sem muito pudor, e ao mesmo tempo porque ela tinha um verdadeiro respeito à mãe, por mais questões que elas vão tendo ao longo da vida, ela internalizava aquela criação que ela teve. Eles não viviam como pobres, mas tinha uma situação até
satisfatória. Pelo que eu entendi, pessoas que tinham dinheiro e que perderam por conta da guerra, e aí estavam tentando, classe média, estavam tentando se reerguer, mas mesmo assim não conseguiam. Então eles viviam aquela vida mais ou menos pós-Primeira Guerra. A vida dela dá um reboliço. Existe um certo tipo de mulher que ela tem uma beleza, tem uma sensualidade que transporta a ela. E nem ela nota que tem essa sensualidade. E não tô dizendo uma sensualidade vulgar, mas sim uma sensualidade no jeito de fala, no carisma. Isso transportava da Marlene, fazia com que ela tivesse até certos problemas na sua vida normal, com amigas, com futuros namorados, até que tem um ponto de viragem onde ela troca a sua família de classe média por um mundo e um espírito livre dos cabarés e bares drags de Weimar, Berlim. Eu ainda não li aquele livro do Tempo Perdido, mas eu me lembrei de uma imagem desse livro quando eu passei por aí pelas redes sociais. Não sei se o nome do livro é Sodoma e Gomorra, do Proust. Me lembrou muito quando eu li essa passagem nesse livro. As cenas são muito vívidas, você consegue ver aquela alegria e aquela promiscuidade nesse período. E como Berlim, não sei se só Berlim ou toda a Europa, era muito liberta nesse período, e até uma certa ingenuidade. À medida que os nazis começaram a ascender nessa Berlim, tudo mudou, a atmosfera mudou, e isso o livro consegue te transportar também quando isso ocorre, essa mudança. E quando isso acontece, ela embarca para os Estados Unidos, se torna uma grande estrela de Hollywood, e o resto é história. Esse livro narra a sua vida e legado em todo o seu esplendor. Depois que ela foge, agora eu preciso conversar contigo sobre os pontos que me chamaram muito, que mexeram demais comigo. Foi, você começa a ler a história dela, você tem, no primeiro ato, eu vou colocar assim, você pensa que é uma mulher fútil, rebelde e que só quer, não posso dizer que ela seja fútil. Você pensa que ela é uma mulher irresponsável e que ela tá vivendo a vida ao bel prazer, porque essa é a sensação que tu tem, pelo menos essa foi a sensação que eu tive ao ler Marlene, lembrando que eu não sabia de nada, eu não tinha assistido nenhum filme dela, eu não tinha escutado falar nada, e eu fico assim impressionada como que eu sei que a Marlene tem a sua importância cinematográfica, sim, eu sei, mas por que ela foi tão apagada da história? Por que ela não tá no nosso consciente? Ao menos pra mim, tá? Eu sei que tem muita gente que é fã da Marlene, que conhece o legado que essa mulher deixou, mas quando tu pensa, a gente consegue lembrar no nosso consciente coletivo, que Jung fala muito abertamente sobre, a gente lembra de Audrey, a gente lembra de Marlene. Hoje, eu com 39 anos, primeira vez que sei de Marlene, acho uma fada injustiçada. E durante toda a leitura, a gente vai ver as incoerências da Marlene. E acompanhar esses humores dela, essa forma de pensar dela, é complicado pro leitor, porque ela vai vivendo as experiências, ela se permite viver essas experiências, você fixa, já coloca ela dentro de uma caixinha, e aí na página seguinte, ela decide que ela não quer mais isso, que talvez o conforto, né, de um lado, os padrões, porque primeiro ela quer brigar com esses padrões impostos pela sociedade, logo depois ela vê que talvez não seja assim, talvez ela precise dessa segurança, e aí ela casa, com palavras colocadas num livro, ela se apaixona pela segunda vez. Depois, dentro desse casamento relativamente feliz, ela decide que ela quer voltar a trabalhar, mas agora ela tem uma filha e todo esse processo requer uma escolha. As atrizes daquela época, nós temos que bater palmas. A criatividade que aquelas mulheres tinham naquela época, o que elas passavam, era trabalho industrial, não era trabalho. Se a gente fazer uma analogia, era isso. Hoje as atrizes de hoje, não menosprezando, deixando claro, mas o trabalho, o esforço que elas tinham naquele período, meu Deus, era um trabalho braçal praticamente. E não tinha um reconhecimento que hoje talvez essas grandes atrizes teriam. E aí você vê a Marlene voltando a trabalhar nos cinemas, dando o máximo de si. Então quando ela decidia que ela ia fazer uma performance, ela se entregava àquele personagem, ela dava o toque dela, tinha um toque de criatividade, de improviso, ou dela olhar pro personagem e ter aquele insight, não, talvez assim fique melhor. E dela conseguir fazer isso. Mas as incoerências de querer estar num relacionamento sólido e ao mesmo tempo querer ter a liberdade era muito difícil da gente engolir. Ela conseguiu se sair bem nesse período e encontrou um parceiro que soube entender
perceber ela e conseguir dar uma virada nesse relacionamento, ou o que ela chamava de relacionamento, ou a pequena família que ela queria ter, que ela no fundo teve e fez um viés de chefe de família durante muito tempo, que era um escândalo naquela época. Outra incoerência da Marlene de querer ser mãe e só perceber essa necessidade de ser mãe muito tempo depois, porque não tinha como conciliar a carreira e a vida que ela tinha e ser mãe. Era muito complicado. O autor já consegue criar uma imagem de uma Marlene na tua cabeça, e quando chega na metade do livro pro fim, que a gente vai ver as coisas horríveis daquela Segunda Guerra, e que ao longo do livro a gente vai ver aquilo se transformando, e é quando chega de fato, você vê a importância de como o posicionamento dessa atriz foi importante para algumas pessoas. Você vê como o fato da Marlene, não é spoiler, está na história, então não há que se falar em spoiler aqui. O fato dela ir, desse desejo dela de ir para frente, de usar a arte dela de uma forma proveitosa e alegrar aqueles soldados e passar a mensagem do que é certo, se opor àquela guerra horrível, não só pela guerra em si, mas por ela nostalgicamente ainda pensar nos seus compatriotas e ver que aquilo dali era errado, que era terrível. Mas a cena final, minha gente, não vou falar. Aquela cena me destruiu. Foi muito difícil ler essa cena, porque você sabe que é algo que aconteceu, ou não, mas enfim. Esse livro tem uma mensagem muito bonita. É óbvio, falando de cultura pop, de uma atriz que teve sua relevância e mostrou que é para além disso. Mostrou como a arte consegue deixar mensagens muito fortes. Conhecer Marlene com o olhar do Gostner deixa uma mensagem de que você pode seguir o teu sonho, pensar por si mesmo, não só viver o teu sonho, mas usar o teu sonho para algo maior. Como uma mulher tão irreverente, tão inconstante, porque se a gente olhar para os relacionamentos da Marlene, a gente vai ver que ela era muito inconstante nesses relacionamentos, não era uma pessoa que queria ter algo fixo, mas também foi uma pessoa que se apaixonou perdidamente por um homem, que essa paixão por esse homem deu um tapa de película na cara da Marlene e fez com que ela acordasse e visse que não era só aquele mundo dela, que existia muito mais coisa e que ela ia ter sim que se comprometer com algo, e ela escolheu se comprometer em ser uma mensageira na guerra, ser uma portadora para falar contra a guerra, uma alemã que se levanta contra Hitler. Então aquilo tinha um poder emblemático. Esse legado, e como ela foi uma grande profissional, e como ela soube se moldar, e como ela cresceu, faz você, leitor, crescer junto com ela e torcer. Esse livro, eu terminei ele e continuei com ele na minha cabeça. Eu acho que livros bons são esses livros, sabe? Que você termina e você consegue continuar remoendo essa leitura e vendo como ela impregna em você. Eu me vi muito no final desse livro no viés feminino. Durante a leitura, me incomodou um escritor falar tão bem, escrever tão bem sensações femininas. Pontos positivos desse livro, tão bem pesquisado, que você fica o que é ficção e o que é fato, porque ele consegue fazer uma mistura perfeita nisso, durante vários momentos pensando, gente, o que é ficção, o que é fato. Por mais que tenha um texto no final, o autor explicando algumas coisas, mesmo assim não deixa claro pra você, ele te convence. Eu gosto realmente de saber, né, isso, mas eu percebi que é dele, ele não vai te dizer, quer saber mais, quer saber o que é verdade, que não é pesquisa. Eu senti assim, havia tanta atenção a detalhes dentro da história, não apenas com a vida da Marlene, mas os pequenos traços de caráter que faziam realmente parecer muito real no livro. Eu não conhecia a escrita dele, mas eu tenho quase certeza que Gostner tem uma extrema facilidade de retratar mulheres de uma forma tão real que chega a ser uma forma de arte. Eu não conhecia Marlene, mas ele deu uma vida a essa personagem. Se tiver ponto negativo nessa história, é realmente você saber o que é realidade, o que é ficção, não tem como. Se você conhece Marlene, é provável que você vá fazer essa distinção. Da forma como Gostner
Gosner estruturou e escreveu esse livro, não dá para eu saber o que é a história realmente. Até fazendo uma pesquisa, eu não consigo, hoje ler o livro, ver o que é que foi a mais e o que é que foi a menos ali, sabe? E o final também, muito repentino. A gente tem nessa história um recorte no final do livro sobre a passagem dela na guerra e como o desenvolvimento e a importância da Marlene nesse período é muito tocante, mas eu achei que acabou meio abrupto. Isso pra mim foi um pouquinho, eu queria saber mais, mas talvez isso também possa ser um artifício do autor, não é? De deixar com aquele gostinho de quero mais. O personagem que eu mais gostei nessa leitura do esposo da Marlene, como ele conseguiu levar essa história do relacionamento deles, como eles tinham esse respeito mútuo, esse por trás das câmeras, foi bem interessante de acompanhar, de Hollywood, como é esses cenários, processo de filme. Os personagens mais importantes da vida da Marlene estão aqui nesse livro, e você vê o envolvimento delas com esses personagens, faz você ter um gostinho de cinema. O autor consegue deixar esse livro bem visual. Eu consigo ver um documentário na Netflix, por favor, né, de sugestão, sobre esse livro. 5 estrelas no Scoob. Infelizmente, no Scoob não tem essa versão e eu tive que botar uma outra versão para poder marcar que li algo da Marlene. Deveria ter. Eu acho que esse livro, talvez na altura desse vídeo, já tenha aí disponibilizado em BR. Se você tiver a chance, não vai se arrepender. E depois volta aqui e me diz o que é que tu achou. Curiosidade sobre a Marlene é que em 1950 ela ficou hospedada no Hotel Copacabana Palace, no Rio, e gravou a canção brasileira Luar do Sertão. Escutem, nossa, que relíquia. Escutem. Ela aprendeu essa canção com Calbi Peixoto e nesse dia tava ninguém mais, ninguém menos do que Juscelino Kubitschek assistindo essa apresentação, pra você ver. Nossa, Marlene pisou em solo brasileiro. Nem era nascida, nem sonhava em nascer nesse período. Fiquei impressionada com a escrita do C.W. Gosner, porque eu tenho um segundo livro dele aqui pra ler, e era a minha primeira vez com ele, então se ele não tiver uma escrita envolvente, eu vou, meu Deus, eu ainda tenho que ler mais um outro livro, como é que vai ser? E gente, que tapa! Gosner tem uma escrita tão envolvente que te prende, não parece você não vê a voz masculina escrevendo esse livro, você vê a própria Marlene. E quando eu fui pesquisar sobre o processo, é incrível como ele entra dentro da história, da personagem que ele quer contar. É incrível como ele consegue fazer isso, até nas cenas relativamente picantes, os encontros amorosos da Marlene. Você se sente um pouco incomodado, é verdade, talvez por mim, né? Enfim, acho que talvez você não se sinta assim. Dê uma oportunidade para essa leitura. Se você tiver em mãos, você vai adorar. É aquele gênero de livro que eu vou panfletar sempre. E se você assistiu até aqui, deixa aqui nos comentários se você já leu alguma coisa do C.W. Gosner, se você conhecia a Marlene. Espera que não terminou ainda não, tá? Eu vou estar aqui nesse vídeo. Aperta, clica aqui. Vem. Bora continuar essa conversa. Clica aqui.